cerimônia, ao culto dessa tarde. Primeiro nós agradecemos aos donos dessa residência por conceder esse local para a realização desse batismo. E nós estamos agradecidos também a Deus, porque Ele é que nos proporciona, no tempo como nós vivemos, nos proporciona a chance de ver adolescentes, jovens, sendo batizados em nome do Senhor e para a glória do Senhor. E então nós vamos iniciar neste momento. Eu gostaria de convidar o irmão Josias que estivesse orando. Depois nós vamos ter algumas participações do louvor e depois então nós teremos a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos orar, o irmão Josias vai estar orando nesse momento, logo em seguida a equipe de louvor está com oportunidade. Nosso Deus, bondoso Pai, te damos graças por esta tarde, por este lugar, pela vida dos batizandos, pela resolução que tomaram, que o Senhor permitiu viver até agora, para ter essa oportunidade de confissão pública de aceitação do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Oramos para que este testemunho público possa levar alguém a sentir também a sua necessidade. Amém. Rogamos que o teu servo que vai fazer uso da palavra, também o teu servo que vai ser o celebrante desses batismos, nós entregamos nas tuas mãos, que a tua vontade seja plenamente satisfeita. Os nossos corações abertos, nossas mentes, para entendermos e obedecermos a tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvor. Muito bem. A equipe de louvor ainda não pode apresentar neste momento. Nós podemos cantar um hino por todos. Vamos cantar um hino à escolha dos irmãos aqui. E nós queremos dizer que é um momento muito alegre para a igreja, um momento de festividade, quando alguém reconhece que é pecador, alguém aceita o Senhor Jesus como Salvador pessoal, como Salvador de sua vida, entrega a sua vida a Jesus. Esse é o momento ímpar para a igreja. E aqueles que estarão passando pelas águas do batismo neste momento, são pessoas que já fizeram isso. São pessoas que já reconheceram a Jesus Cristo como Salvador da sua vida e nesta oportunidade então estarão sendo batizadas. É um momento de muita alegria para a igreja, é um momento muito festivo. Vamos cantar? 423. Adriano? 423, dá para puxar aí? Uma Maria. Uma Maria. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Precioso
final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma medida nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e mais com o amado se identificar. Todos os salvos sempre adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. O coral feminino tem condições de apresentar agora? Vamos ouvir o coral feminino. Vamos tentar cantar. Vou pedir as irmãs do coral para chegar. Só não posso cair na Também nós vamos estar cantando duas canções. Primeira canção, o início dela é o nosso desejo que os batizandos, né, eles façam sempre essa oração. Mais perto de Jesus, procure sempre eu chegar. Então, vocês já deram um grande passo, né, e hoje vocês vão dar mais um. E que sempre vocês tenham esse propósito, estar sempre perto de Jesus, independente do que vocês tenham a enfrentar na vida de vocês. E o segundo cântico que nós vamos cantar é uma oração, que se tem alguém aqui que ainda não deu esse passo, você possa fazer essa oração, rogando que o Senhor nasça no seu coração. Então nós vamos estar cantando duas canções. Mais perto de Jesus. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar Jesus. Não posso explicar como é Jesus, meu bom Jesus. Mas face no céu vazio eu te verei, Jesus. Eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar
assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como explicar meu bom Jesus. Não posso explicar como explicar meu bom Jesus. Mas face a face no teu face eu te verei, Jesus. Eu te verei, Jesus. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Muito bem. Eu quero convidar a todos que trouxeram as suas Bíblias. Nós vamos abri-la na carta que Paulo escreve aos Colossenses. E nós vamos ler no capítulo 2 da carta aos Colossenses. E vamos meditar neste momento tão importante para a vida da igreja, da Casa de Oração da Rua Mineira, quando nós temos esse privilégio de estarmos celebrando não apenas uma cerimônia de batismos, mas estamos celebrando aqui aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, que é pregar o Evangelho e fazer discípulo desse Evangelho e também batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós estamos cumprindo uma ordenança
e para nós é motivo de grande alegria podermos fazer isso. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 6, o texto da palavra de Deus, que diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Versículo 12: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que o Senhor, na sua graça infinita, possa abençoar a cada um de nós com a leitura da sua palavra nessa tarde. Quando nós olhamos para o texto que nós queremos considerar neste momento, algumas coisas importantes aqui nós precisamos pensar. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, ele vai falar sobre a segurança da vida eterna, ele vai falar sobre a nossa redenção em Cristo Jesus. Especificamente no capítulo 2, ele fala de algo que aconteceu a esses irmãos que vão passar pelo batismo, e aconteceu a todos nós que aqui estamos e que já professamos a fé em Cristo Jesus e que pertencemos a Ele pelo direito de compra. Ele vai dizer que como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quando nós nos identificamos com Jesus, com o Senhor, alguma coisa na nossa vida tem que ser diferente. Alguma coisa na nossa vida tem que mudar. Para que nós possamos caminhar com o Senhor Jesus, andar no Senhor Jesus, nós precisamos parecer com o Senhor Jesus. A máxima do discípulo é se parecer com o seu mestre. E se nós seguimos a Jesus, então nós temos que ser parecidos com Jesus. Não na aparência física, porque nós não sabemos como era a aparência física de Jesus. Só lá no céu nós vamos poder vê-lo face a face, vê-lo pessoalmente, e aí então nós saberemos como ele é, no corpo glorificado que ele já se encontra lá na glória celestial. Mas nós precisamos parecer com Jesus nas nossas atitudes, nós precisamos parecer com Jesus na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de viver como cristãos. E é muito interessante porque nesse texto ele usa algumas expressões que dizem respeito à vida desses irmãos que serão batizados daqui a pouco, e diz respeito também à nossa própria vida como cristãos, porque ele diz que agora nós estamos arraigados e sobreedificados em Jesus. Ele diz que agora nós estamos confirmados na fé, assim como nós fomos ensinados. Isso é discipulado, o que esses irmãos já também passaram por um processo de discipulado, de ensino da palavra de Deus, para a confirmação da sua fé. E nesta tarde eles darão então esse testemunho público da sua fé, de que receberam a Cristo como Salvador e de que podem ser contados como aqueles que Romanos 8:1 fazem referência, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quando nós lemos a palavra arraigados, nós somos levados a pensar em raiz, alguma coisa que está enraizada. E isso nos faz pensar que nós precisamos cada dia buscar aprofundar a nossa vida na pessoa de Cristo. Precisamos criar raízes na nossa fé. Precisamos enraizar em Jesus de maneira que
os vendavais e as dificuldades e a tempestade da vida não venham nos abalar, mesmo que venham nos sacudir de um lado para o outro, mas não venham nos causar danos, porque nós estamos enraizados em Jesus. E quando nós pensamos nessa palavra arraigados, que tem a ver com raiz, nós pensamos ainda em outra coisa importante. É que uma árvore, quando é plantada, ela se espera que ela dê frutos. Ela não é plantada aleatoriamente, ela é plantada para que produza algum tipo de fruto. E que o que se espera da vida cristã, quer seja desses irmãos que estarão sendo batizados daqui a pouco, ou quer seja daqueles que já têm uma longa caminhada com Cristo, o que se espera da nossa vida é que nós sejamos crentes produtivos, crentes que venham produzir frutos espirituais para a glória de Deus. Um crente não pode passar a vida inteira sem produzir frutos para Jesus, frutos espirituais, e nós precisamos pensar nisso. Tanto o livro do profeta Jeremias, quanto o Salmo 1 fala de que o homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. E essa árvore, ela não seca, ela não murcha, ela não sente o calor das circunstâncias à sua volta. Mas essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao seu tempo ela produz o fruto esperado. E esse fruto é o fruto que nós nos referimos neste momento. Uma outra coisa importante é que nós estamos, segundo o que o apóstolo Paulo afirma nesse capítulo, estamos sobreedificados em Jesus. E isso faz nos pensar na questão do edifício. E Pedro trabalha com essa ideia quando ele diz que nós somos pedras vivas, pedras que vivem nesse edifício espiritual chamado igreja. O Senhor Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular sobre essa base forte da qual a igreja está edificada. A igreja não está edificada na palavra de um homem, a igreja não está edificada no presbitério, a igreja não está edificada nos pregadores da palavra de Deus, a igreja está edificada na pessoa de Cristo, somente Jesus. É o edifício, o alicerce, a base fundamental desse edifício chamado igreja. Mas quando nós pensamos no edifício, também nós pensamos num propósito. Ninguém constrói um edifício se não tem propósito para ele. E se somos o edifício de Cristo, se estamos sendo colocados como pedras vivas nesse edifício, o que se espera é que nós venhamos cumprir o nosso propósito como cristãos. Propósito como pessoas que já foram salvas por Cristo Jesus. Propósito como pessoas que estão nesse mundo para glorificar, para exaltar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Caminhando um pouco mais nesse texto, o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: confirmados na fé, versículo 7 ainda, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a cada momento. E eu quero dizer aos meus queridos irmãos que vão passar pelo batismo agora há pouco, já foram discipulados, um período de discipulado, mas eu quero dizer para vocês que o discipulado não acabou. Ele continuará, porque todos nós ainda estamos num processo de aprendizado. E nenhum de nós ainda atingiu a estatura de varão perfeito, coisa que só alcançaremos lá no céu, lá na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos aprendendo e aprendendo e aprendendo. E esse aprendizado deve ser sempre em submissão à autoridade desse livro santo, chamado Bíblia, da palavra de Deus. A partir do momento em que essa palavra já não tiver mais a autoridade na nossa vida, nós precisamos considerar o grande risco e o grande perigo que nós estamos correndo. Nós precisamos adequar a nossa vida à autoridade desse livro. E somente esse livro tem autoridade para nós. Caminhando um pouco mais, o apóstolo Paulo continua dizendo: sepultados, no versículo 12, com ele no batismo, nele também ressuscitastes,
pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Como é importante nós entendermos que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a base central da nossa fé. O próprio apóstolo Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é vã, ela não faz sentido, ela não tem um porquê de existir. Não precisaríamos estar aqui reunidos nesse momento se não tivéssemos a certeza de que Jesus ressuscitou de fato. E essa ressurreição, nós nos identificamos com ela quando nós somos sepultados com Ele no batismo. E no versículo 13 diz, e quando vós estáveis mortos, ele vai relembrar agora a situação que nós estávamos antes de encontrarmos a Cristo, antes que o Senhor Jesus nos tirasse do lamaçal do pecado. Ele diz assim, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, todo o nosso pecado, toda a nossa desobediência, toda a nossa rebeldia, tudo aquilo que nos separava de Deus foi removido pela cruz. E esses irmãos entenderam isso, compreenderam isso, ainda jovens como são, a maioria deles adolescentes, mas já compreenderam que o pecado que os separava de Deus foi removido pela cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Somente o sangue de Jesus pode remover pecados. E nós encontramos ainda nesse texto, o versículo 14, dizendo, havendo riscado a cédula, o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ó, maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos salvou. E nós podemos então olhar para esse texto tendo a certeza de que aquela dívida impagável, que todos nós tínhamos, e aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, ainda têm essa dívida para com Deus. Essa dívida, ela jamais pode ser paga pelo nosso próprio esforço. Jamais pode ser paga pela nossa própria capacidade. Mas Jesus, o Senhor, o Deus encarnado, veio a esse mundo para Ele mesmo ir à cruz e pagar essa dívida em nosso lugar. E agora Ele tomou essa duplicata que era contra nós. Isso é uma referência à lei de Deus que apontava o pecado no coração do homem. Essa duplicata, essa promissória que era contra nós, Ele tomou do meio de nós e Ele cravou-a na cruz. E é como se Ele tivesse escrito em letras garrafais, bem grandes, letra de sangue, está paga essa dívida. Quando Ele disse que está consumado, significa dizer essa dívida foi paga completamente. Ninguém mais pode cobrar essa dívida dos irmãos que vão ser batizados daqui a pouco. Ninguém mais pode cobrar essa dívida dos outros irmãos que aqui estão, porque nós já nos rendemos a Jesus, já entregamos a nossa vida a Ele e já fomos salvos por Ele. E agora nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos o povo de Deus. Isso é maravilhoso quando nós pensamos. Mas ao mesmo tempo é importante que, se há alguém aqui nessa tarde que ainda não tenha feito isso, e eu quero dizer para você o seguinte, que a sua dívida já foi paga, mas para que você receba o Senhor como seu Salvador, você precisa reconhecer que essa dívida foi paga e que ninguém mais pode te cobrar. E essa dívida paga só pode ter efeito na sua vida a partir do momento em que você crê na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador. Sem crer em Jesus como Salvador, não há perdão de pecado. E sem perdão de pecado não há entrada no céu. Sem perdão de pecado não há paz com Deus. Sem perdão de pecado não há garantia da eternidade. Sem perdão de pecado não há alegria no coração. Que você possa meditar nisso nessa tarde. E que o Senhor possa abençoar grandemente a esses queridos irmãos que estarão batizando daqui a pouco. Para que eles sejam, como Paulo descreve, árvores frutíferas, arraigados, enraizados em Jesus, enraizados na fé, para que possam produzir frutos espirituais, não para que a igreja da Rua Mineira seja conhecida como uma igreja com vários ministérios, mas para que o reino de Deus seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja glorificado
e para que muitas pessoas ainda possam conhecer a Jesus através da vida desses irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Nós podemos cantar o hino 14 ainda, Sublime Graça, e depois então eu quero passar a palavra ao Rodrigo. Viu, Rodrigo? Vamos cantar Sublime Graça e depois o irmão Gessi vai estar lendo o texto da palavra de Deus também, para considerar nessa tarde. Sublime Graça, número 14. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou-me a vista deu. Irmãos, temores e aflição, a graça me livrou e trouxe alívio ao coração. Em Cristo me otorgou. Se lutas vêm, perigos há, se é longo caminhar, a graça me conduzirá seguro ao santo lar. A Deus então adorarei, ali no céu de luz, e para sempre cantarei da graça de Jesus. Quero dizer apenas 3 versículos. É muito conhecido, mas a palavra do Senhor, cada instante é nova. Eu já ouvi uma mensagem suficiente, né? Mas o Senhor Deus está sempre, Ele não cansa de ouvir as nossas orações e também não cansa de ouvir os nossos pedidos, né? Então eu gostaria de ler ainda em 1 Tessalonicenses 5, apenas o versículo 16, o 17 e o 18. O versículo 16 é: regozijai-vos sempre. Regozijai é festa no coração. Eu preciso de vocês todos como irmãos e amigos, mas nós precisamos, em primeiro lugar, essa festa no coração, outorgada, né, pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, que outorgou no momento que abraçou o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, recebeu o Espírito Santo. Individualmente, cada um de nós temos o Espírito Santo atuando a cada instante, a cada momento. Mas agora fica o 17, orai sem cessar, para que esse Espírito Santo habite cada momento alegre, fazendo festa no coração. Regozijar sempre é festa no coração, fazendo festa no coração por o Espírito Santo que Ele outorgou para mim e para cada um de nós aqui. E agora os batizantes que vai passar pelo batismo, cada momento está orando sem cessar. Ah, mas eu não posso orar sem cessar, eu tenho que trabalhar, eu tenho meu escritório, outro eu tenho meu campo de trabalho dessa qualidade, dessa maneira. No pensamento está orando, no pensamento está ligado com o Senhor. Aí vamos para o em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com
convosco. Em tudo dai graça. Tem momentos fáceis para nós passar aqui na terra, mas tem momentos difíceis de passar. Olha, tem momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus, quando foi batizado, ele passou por grande luta. Ele passou 40 dias sendo tentado pelo inimigo. Quanto mais nós hoje? Quanto mais? Então nós temos que estar constantemente apegando esse versículo. Orai sem cessar. Aí tem estrutura suficiente para em tudo dar graça. Momentos fáceis, momentos difíceis, em tudo dar graça. Que Deus abençoe. Amém. Bom, Rodrigo. Tá quentinho. Nossa, delícia. Você vai molhar também? Vani, vai começar, vou virar. Davi. Tá vendo? Tá quentinho. Tá gelado? Sério, Bernardino, você reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Então, você declara que é salvo pela graça mediante a fé. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu! Obrigado. Dá um abraço, Davi. Muito difícil andar dentro da água. Pode sair. Ou pode ficar aqui do lado. Tá melhor. Fica mais geladinho. Fica melhor que lá. Aqui é melhor. Depois você entra, fica melhor. Tá uma delícia, gente. Respira. Respirou? Lavínia Boixá, você reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, pela sua declaração, você é salva pela graça por meio da fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, chega ali, um abraço dos irmãos. Depois você entra e fica bacana. Pronto? Leonardo Gasparoni, você reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, pela sua declaração, você se declara salvo pela graça mediante a fé. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos. Tá bom? Marcos Dutra. Dutra mesmo? Você reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então você é salvo pela graça por meio da fé. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá quentinha. Natan Soares, você reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então você é salvo pela graça por meio da fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E... Não traz aqui não. Não abraçar Tá frio? Tá tranquilo. Hã? Aqui dá. Aqui dá. Olha, é sempre isso no fundo.
Espera aí que agora eu tenho que respirar também. Acho que mais pra frente. Aqui dá. Aí tá bom? Ah, não, então pode ser. Vai Tá ser bom. melhor, mais Vamos ver isso aí. tranquilo. Pedro Antônio, você conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, você é salvo pela graça por meio da fé. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai abraçando o pessoal aqui. Tá frio não, tá quentinho. Tá quentinho, tá? Vamos orar antes? Vou passar pra ele. Tá filmando? Eu queria entrar agora. Calor, calor, né? Tão quente. Pai, nós queremos te dar graças nessa tarde por esse presente que o Senhor deu à tua igreja. E te agradecemos pela vida desses irmãos que agora fazem parte da tua igreja. Que o Senhor venha abençoar durante a caminhada, durante as suas vidas. Que todas as provações e todas as intempéries dessa vida, que eles venham reconhecer que o Senhor está com eles em todo o tempo, assim como prometesse até a consumação do século. Amém. Que o Senhor sustente a fé, que o Senhor sustente na caminhada, e que eles sigam fiéis a Ti, servindo ao Senhor com os dons o qual o Senhor dará, e aqueles que já o exercem. Assim nós oramos, entregando-os aos Teus cuidados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Saindo? Entra aqui, tá? Tá tremendo, Léo? Entra aqui. Olha também, ó. Tá tanto tremendo igual Agora. Água. Não, vamos pular. Pega aí, Salinho. Vou dar Pode ir com o pessoal aí do batismo. Aqui, vamos tirar uma foto aqui, ó. Foto oficial. Salinho. Olha essa aqui, câmera. Como é que é no ar? Você tá filmando, tá louco? Você falou que mergulhar sempre Vamos dar uns parabéns. Pega só. Valeu, Léo. Sobrou. Meu irmão, tudo bem, senhor? Tem que tirar aí. Aham. Sabe como é que tira a foto aí? Vamos, Pedro. Pedro, vamos tirar a foto aqui, ó. Vem pra cá, ó. Fica aqui, vou tirar a foto rapidão. Ô, João, você quer entrar lá dentro? É, vamos pra dentro. Vou tirar. Aqui, ó. Olha lá, ó. Vai molhar o chão. Olha lá, espera. Olha lá. Aí também, rapaz. Ô, Marcos. Deixa eu ver, você vai lá, vou tirar porque parece que você tá filho. Aí. Olha a foto, ó. Aí. Aqui, tira a blusa. Vamos trocar essa roupa agora. Vamos.